Bom dia com Cristo. Hoje começaremos uma nova mensagem chamada de Palavras Bíblicas para a sua vida. O nome desta nova mensagem será O Espírito Santo e o Clamor. Hoje é a parte 1, dia 9 de julho de 2023. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas 4, versículo 6. Não encontramos a doutrina da Trindade na unidade apresentada nas Escrituras em termos formais, como aqueles empregados no credo atanasiano. Mas a verdade é continuamente tomada como certa, como se fosse um fato bem conhecido na Igreja de Deus. Se não for expressa com muita frequência, em tantas palavras, é mantida em toda parte em solução e é mencionada incidentalmente em conexão com outras verdades de uma maneira que a torna tão distinta como se fosse expressa em uma fórmula definida. Em muitas passagens, ela é trazida diante de nós de forma tão proeminente que devemos ficar voluntariamente cegos se não a notarmos. No presente capítulo, por exemplo, temos menção distinta de cada uma das três pessoas divinas. Deus, isto é, o Pai, enviou o Espírito, isto é, o Espírito Santo, e ele aqui chamado de seu Filho. Tampouco temos os nomes sozinhos, pois cada pessoa sagrada é mencionada como agindo na obra de nossa salvação. Veja o 4º capítulo, do 4º versículo. Deus enviou o seu Filho. Então, observe o 5º versículo, que fala de o Filho como redimindo os que estavam sob a lei. E então, o próprio texto revela o Espírito como entrando no coração dos crentes e clamando, Abba, Pai. Agora, como você tem não apenas a menção dos nomes separados, mas também certas operações especiais atribuídas a cada um, é claro que você tem aqui a personalidade distinta de cada um. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito podem ser uma influência ou uma mera forma de existência, pois cada um age de maneira divina, mas com uma esfera especial e um modo de operação distinto. O erro de considerar uma certa pessoa divina como uma mera influência ou emanação ataca principalmente o Espírito Santo, mas sua falsidade é vista nas palavras, chorando, Abba, Pai. Uma influência não poderia chorar, o ato requer uma pessoa para realizá-lo. Embora possamos não entender a maravilhosa verdade da unidade indivisível e a personalidade distinta da divindade trina, ainda assim, a divindade de cada uma dessas pessoas sagradas também deve ser obtida a partir do texto e sua conexão. Não duvidamos da união amorosa de todos na obra de libertação. Nós reverenciamos o Pai, sem o qual não fomos escolhidos ou adotados. O Pai que nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amamos e reverenciamos o Filho, por cujo sangue preciosíssimo fomos redimidos e com quem somos um em uma união mística e eterna. E adoramos e amamos o Espírito Divino, pois é por ele que fomos regenerados, iluminados, vivificados, preservados e santificados. E é por meio dele que recebemos o selo e o testemunho em nosso coração, pelo qual temos a certeza de que somos realmente filhos de Deus. Como Deus disse antigamente,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim também as pessoas divinas se aconselham e todas se unem na nova criação do crente. Não devemos deixar de abençoar, adorar e amar cada uma das pessoas exaltadas, mas devemos nos curvar diligentemente na mais humilde reverência diante do único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, e agora e sempre será, para todo sempre. Amém. E ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, e agora e sempre será, mundo sem fim. Um homem, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, e agora sempre será, mundo sem fim. Temos notado este fato mais importante. Vamos ao texto em si, esperando desfrutar a doutrina da Trindade, enquanto discorremos sobre nossa adoção, em cuja maravilha da graça cada um deles tem uma participação. Sobre o ensino do Espírito Divino, podemos ser levados a uma doce comunhão com o Pai por meio de seu Filho Jesus Cristo, para a sua glória e nosso benefício. Três coisas são claramente estabelecidas em meu texto. A primeira é a dignidade dos crentes. Vocês são filhos. A segunda é a consequente habitação do Espírito Santo, porque sois filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. E o terceiro é o choro filial, clamando, Abba, Pai. Primeiro, então, a dignidade dos crentes. A adoção nos dá o direito de filhos, a regeneração nos dá a natureza de filhos, somos participantes de ambos, pois somos filhos. E vamos observar aqui que esta filiação é um dom da graça recebido pela fé. Não somos filhos de Deus por natureza, no sentido aqui significado. Em certo sentido, somos a descendência de Deus por natureza, mas isso é muito diferente da filiação aqui descrita, que é o privilégio peculiar daqueles que nasceram de novo. Os judeus afirmavam ser da família de Deus, mas como seus privilégios lhes vieram por meio de seu nascimento carnal, eles são comparados a Ismael, que nasceu segundo a carne, mas que foi expulso como filho da escrava e compelido a ceder o lugar ao filho da promessa. Temos uma filiação que não nos vem por natureza, pois não nascemos do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nossa filiação vem por promessa, pela operação de Deus, como um presente especial para uma semente peculiar, separado para o Senhor por sua própria graça soberana, como Isaac foi. Esta honra e privilégio vem a nós de acordo com a conexão de nosso texto, pela fé. Observe bem o versículo 26 do capítulo anterior, Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Como incrédulos, nada sabemos sobre a adoção. Enquanto estamos sob a lei como hipócritas, sabemos algo sobre servidão, mas nada sobre filiação. E somente depois que a fé veio, que deixamos de estar sob o mestre escola e saímos de nossa minoria para tomar os privilégios dos filhos de Deus. A fé opera em nós o espírito de adoção e nossa consciência de filiação, desta forma. Primeiro, ela nos traz justificação. O versículo 24 do capítulo anterior diz: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Um homem injustificado permanece na condição de um criminoso, não de uma criança. Seu pecado é imputado a ele é considerado injusto e injusto, como de fato ele realmente é.
E ele é, portanto, um rebelde contra seu rei, e não uma criança desfrutando do amor de seu pai. Tem continuação no próximo capítulo. Deus os abençoe e os guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.